Este programa é livre para todos os públicos. Paz e bem, diretamente da Ilha do Chipre, diretamente do nosso programa na Escola dos Apóstolos, onde iniciamos as nossas catequeses, as nossas catequeses bíblicas. E nos inspiramos às catequeses de Papa Francisco. Papa Francisco sempre, nas quartas-feiras, faz a sua catequese. O que é a catequese do Papa? O Papa nos ensina, ele nos dá ensinamentos, explicações, comentários profundos. Ele, como vigário de Cristo, nos fala, é a boca do Espírito Santo, o Papa, nas suas catequeses. E nós necessitamos de catequese, nós necessitamos de ensinamentos. Por quê? Papa Francisco, nas catequeses dos Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos é de grande importância para nós no nosso programa na Escola dos Apóstolos, porque Chipre, nós encontramos ensinamentos do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé nos Atos dos Apóstolos. E assim queremos crescer com o Papa Francisco, queremos crescer com a Igreja, aprendendo mais sobre os Atos dos Apóstolos. Sim, como a Igreja fundada em Cristo, na sua morte e ressurreição, partindo da encarnação do Verbo, se torna realidade de salvação, realidade, comunidade santa, comunidade eleita, comunidade que evangeliza, comunidade que anuncia o nome de Jesus, a salvação. E queremos aprender hoje a sermos igreja iluminados pelos Atos dos Apóstolos, pelas catequeses dos pontífices. E o tema do nosso programa é o início do livro dos Atos dos Apóstolos. A pergunta é: quem é o Espírito Santo? Eu gostaria já de iniciar com o livro dos Atos dos Apóstolos, o prólogo do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos diz assim, depois da ascensão: estamos, pois, reunidos. E eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força e do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo na Pentecoste, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, sendo Deus. Deus não é confusão de pessoas, Deus é unidade, não é confusão nas substâncias, mas é totalmente unidade, uma pessoa em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é o pedagogo, é o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que te dá força no teu coração, por meio do batismo, em anunciar o nome de Jesus. Você anuncia com a força do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo, você proclama o nome de Jesus. Você batiza no nome de Jesus. É no Espírito Santo que nós temos a Eucaristia. Quando o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho, ele invoca
o Espírito Santo. É interessante porque as igrejas orientais, eles tentam o máximo a ser visível. Então eles fazem gestos, né? Fazem gestos com as mãos. Antes da consagração, as igrejas orientais fazem sempre esse gesto, porque o Espírito Santo, 3 vezes, o Espírito Santo está descendo sobre as oferendas. São gestos concretos para lembrar que é o Espírito Santo, sim, quando o bispo ordena os sacerdotes, é Ele o pedagogo divino das nossas almas, é Ele que nos deixa em nós o sigilo da ação de Deus, é Ele, o Espírito Santo. E vamos continuar para conhecermos cada vez mais e nos aproximarmos e sermos sempre mais ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E precisamos, sim, perguntar e conhecer quem é o Espírito Santo e invocar. Vem, Espírito Santo, enchei os nossos corações, transformai todas as coisas em novas situações, porque é o fogo que queima e dá vida, é o fogo que ilumina e nos dá também aquele desejo da eternidade, o desejo do céu. E a pergunta: por que os protagonistas do livro dos Atos dos Apóstolos são a palavra de Deus e o Espírito Santo? Sim, o contar da igreja dos Atos dos Apóstolos, que é a ação dos apóstolos, que depois da ascensão de Jesus, porque o livro já inicia no prólogo falando da ascensão e trazendo a experiência do anúncio do nome de Jesus na criação de novas comunidades, quer dizer, criação não seria tanta palavra certa, mas para ser mais claro, não? Para comunidades que iniciam no nome de Jesus a existirem. O Ato dos Apóstolos é o contar dessa experiência do Espírito Santo, deste mover da igreja, com a conversão do apóstolo Paulo, com a condução de Barnabé, do apóstolo Paulo à comunidade, de Ananias e tantos outros nomes também de mulheres que anunciam a palavra, que participam desta comunidade, esta comunidade que cresce, que vem depois completada, podemos dizer, com as cartas apostólicas a estas comunidades que nascem depois do anúncio dos apóstolos, ou melhor, com o anúncio dos apóstolos. Por isso, os protagonistas, queridos irmãos e irmãs, vamos então falar de algo muito importante para as nossas comunidades. Quem são os protagonistas das nossas comunidades? Nós na igreja somos todos servidores. A igreja não é a propriedade tua, ou da tua ideia, ou do teu modo de ser. Os protagonistas são a palavra de Deus, a fidelidade à tradição da palavra de Deus, porque a igreja nos dá a palavra. Santo Agostinho diz: eu acredito nas Escrituras porque a igreja me disse de acreditar nas Escrituras. É o dom do discernimento da igreja de nos entregar a palavra. Por isso, a palavra de Deus nos dá a igreja no discernimento dos seus livros. Foi a igreja com os seus concílios que nos fizeram o discernimento para aquilo que é apócrifo, para aquilo que é a palavra de Deus, e nos vem entregue. E nós temos que ser fiéis a esta palavra. É a palavra de Deus que nos conduz. Podemos dizer, a palavra de Deus a nossa guia. E a palavra de Deus é o protagonista nos Atos dos Apóstolos. A palavra, o cumprimento da promessa. A palavra de Deus quer dizer toda, Antigo e Novo Testamento, que conduz o nosso discernimento. Por isso, o protagonista não é você. Quando nós esquecemos isso, podemos ter divisões. Um diz: eu vou fundar a minha igreja.
Eu vou pegar a palavra de Deus, vou dizer o que eu quero da palavra de Deus, sem a igreja, e se torno eu o protagonista. Aí tem um monte de nome de fundadores de igreja, né? Os protagonistas não é mais a palavra, mas os seus fundadores. O Espírito Santo que conduz a igreja. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muitas heresias surgiram no início. Porque tantos diziam, não, o Espírito Santo é uma força, é somente uma presença, é uma energia. Não, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. A experiência que nós fazemos pelo nosso batismo, pela nossa crisma, pelos sacramentos e pela sua ação cotidiana, todos os momentos, porque ele não abandona a sua igreja, nós temos a experiência com o Espírito Santo, que conduz, que é uma pessoa, e você o sente na oração, você o sente na tua vida, no teu discernimento. Os protagonistas realmente são a palavra de Deus e o Espírito Santo que conduz a igreja. Se você pensa que você é o protagonista, ou você tem nomes que podem ser testemunhos, mas não são protagonistas, nos ajudam a entender, mas o protagonista é o Espírito Santo. E o Espírito Santo irá agir em cada um na sua forma, na sua novidade. Encontrei pessoas que dizem, eu quero fazer a mesma experiência daquele santo ou daquele outra pessoa, quero fazer a mesma experiência. Você não pode comer a mesma maçã que um outro comeu, seria nojento. Você vai comer sempre uma maçã e essa experiência será nova, única. Por isso a igreja tem sempre carismas, na igreja tem sempre novidades, na igreja tem sempre movimentos do Espírito. E a pergunta é, o que significa dizer que a salvação não se compra, é de graça? Papa Francisco, na sua catequese, insistiu sobre esta realidade. Uma realidade que realmente nós precisamos entender e tem que ser muito claro na teologia da graça. A justificação. Nós precisamos continuar a viver a nossa vida de fé com as obras de misericórdia, com a conversão a cada dia. Porém, temos a certeza, Jesus nos salvou. A morte de Jesus na cruz por você te salvou. É o máximo do amor de Deus na encarnação do seu Filho, na morte e ressurreição do seu Filho. Esta justificação, esta salvação, nós chamamos de graça. Nada que você faz pode chegar a esta realidade. Você não pode fazer um gesto que chegue à altura de um Deus que morreu por você na cruz. Tudo é graça. E São Paulo continua. A mim basta a tua graça. O que eu posso fazer? O que acontece é que vivemos uma relação com Deus baseado no que eu faço para Ele, no que Ele me dá. É um infantilismo da nossa fé. É aquele infantilismo, né? Eu vou fazer algo para Deus. Tem gente ainda que pensa que oração é convencer Deus de ser bom. Aí eu vou ter que convencer Deus a ser bom comigo. Então, se você não tem claro o que significa a graça não se compra, você pode cair em equívoco na fé. Você pode cooperar, você deve cooperar com as obras de misericórdia, com os teus gestos, com o estudo da palavra de Deus, mas você tem que ter a consciência da tua salvação, do teu valor. Hoje falamos tanto da autoestima. Alguém diz, padre, eu estou com um problema de autoestima, eu preciso ir no cabeleireiro, eu preciso comprar alguma coisa para mim, eu preciso comprar um computador novo, eu tenho que comprar alguma coisa para me sentir importante, porque quando eu compro, a minha autoestima vai lá em cima, quando eu posso sair, comprar.
Quando alguém diz, olha a aparência dessa mulher, deste homem, deste jovem, aí coloca roupa, né? Pelo amor de Deus, é necessária a autoestima. Eu sou psicólogo clínico, sei do valor da autoestima. Porém, a tua autoestima, quando você entra na teologia da graça, é que o teu valor é o sangue de Cristo. O teu valor é o corpo de Cristo. O teu valor é um Deus que mandou o seu único filho para morrer na cruz por ti. Aí quando você começa a entrar nessa dimensão de graça, tudo é graça. Aquilo que eu faço tem que ser feito ainda mais, porque é tão grande este amor. Como eu posso retribuir esta graça? Não posso. Então eu dou o máximo que eu posso, aquilo que desejo fazer, mas não vai chegar à altura de um amor gratuito de Deus para mim. Isto é a graça, é a ação da graça. E a ação da graça nas nossas vidas gera nos nossos corações a verdadeira conversão. Porque eu vi muitas pessoas que até confessam, pelo amor de Deus, sem falar do valor da confissão, mas sem a dimensão da graça, fazem confissões repetidas em continuação dos mesmos pecados, dizendo, eu vou confessar já para fazer o outro pecado. É algo somente psicológico. Mas quando você entra na graça de Deus, deu a vida por mim, me perdoou e me perdoa pelo sacramento da confissão, vem lágrimas nos teus olhos. E você vai dizer, eu preciso mudar de vida, eu preciso cooperar, há uma graça que é gratuita. Você recebe aquele dom gratuito e você diz, vou responder no máximo que posso, porque o amor de Deus é gratuito, Ele quer somente a tua salvação. A outra pergunta, uma pergunta que realmente eu me faço sempre essa pergunta, como exame de consciência, como necessidade de oração, eu me faço essa pergunta, e é interessante. Como identificar a condução do Espírito Santo em minha vida? Pergunta que todos devemos fazer sempre, quando você está em missão, nós padres, os religiosos, os bispos, os consagrados, os catequistas, quem ajuda na igreja, todos, até os jovens adolescentes, as crianças têm que aprender a fazer essa pergunta. Como identificar a condução do Espírito Santo? Podemos identificar a ação do Espírito Santo quando é Ele que dá a direção e não você. Quando Ele te conduz e não o teu pensamento, não somente o teu desejo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no Espírito Santo é quando tem a comunicação entre o teu desejo e a conexão com o céu, que não sempre vão coincidir. Você quer algo e Deus quer outro. E o Espírito Santo te conduz. Lembre que você pode conduzir pelo teu interesse. Eu quero ganhar um salário maior, eu quero comprar uma casa. Você vai sempre pensar em coisas materiais. Faz parte da nossa natureza. O Espírito Santo vai querer isso e algo a mais para ti. Porque Ele é o dom de amor supremo. Então o Espírito Santo vai te conduzir aonde Ele quer. Então, uma imagem muito bonita dos judeus, que quando eles rezam, eles fazem aquele movimento, né? É o movimento de Davi, é o movimento da oração, porque a oração judaica é muito corpórea, né? Muito carismática. Então tem esses movimentos assim. Aí depois que eles terminam de oração, eles fazem assim, direita, esquerda, e se movem. E o que significa? Porque do momento que você está rezando, a Ruach, o Espírito Santo, entra no teu ser e vai te levar aonde Ele quer, não mais aonde você deseja. Quando o Espírito Santo te conduz aonde Ele quer, não somente aonde você deseja, tem ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir. Aonde Ele vai te conduzir? Ele vai te conduzir à salvação. Ele quer te conduzir à palavra. Ele quer te conduzir no seio da igreja. O Espírito Santo não te vai conduzir para fora da igreja. Porque para fora da igreja você não vai ter a salvação. Ele vai te conduzir para a palavra.
Porém, não vai te levar para um outro livro. Um livro que diz, olha, você tem que viver o teu sentimento. Vai lá, briga com a tua sogra, grita ao teu marido, à tua esposa, porque você vai se sentir melhor depois, porque você exprimiu o teu sentimento. Esse é um livro de loucura psicológica. Falo como psicólogo clínico. Você não precisa sair ofendendo o mundo para você se realizar. Você vai levar para a palavra de Deus, que vai dizer, se alguém quiser caminhar contigo 1 quilômetro, caminhe 2. Se alguém quiser uma túnica, dê a outra. O Espírito Santo vai te conduzir para a palavra de salvação. Quando você vai para outros livros, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te conduzir para a fidelidade de Deus. Vai te conduzir para ser fiel a um Deus que te amou com um amor único. Então vai colocar no teu coração a fidelidade. Ir para boates, traição, pessoas segundas na tua vida de casado ou na tua vida sacerdotal, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que conduz. O Espírito Santo vai te conduzir à fidelidade. Aquela fidelidade que vai te lembrar a fidelidade de Deus, que vai te conduzir à gratidão à fidelidade de Deus. Quando você sai fora desta ação, você está perdendo a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te levar a perdoar como filho. Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Espírito, perdoou. Cada vez que você tem rancor e você fica ali pensando, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te trazer a cura do coração, a cura das tuas feridas, a reconciliação com os teus irmãos. Cada vez que nós agimos neste modo, queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo está conduzindo. Que o Espírito Santo nos conduza a uma vida verdadeira, ao Espírito de amor que purifica a nossa sensibilidade, a nossa sexualidade, os nossos pensamentos, os nossos desejos, o nosso amor, até aqueles mais puros e bonitos que vêm purificados no Espírito para se tornarem sempre, na Igreja, salvação. No Espírito Santo que nos leva à verdadeira oração, aquela oração no Espírito. Não aquela oração que você tem que convencer Deus de ser bom, convencer Deus do que Ele tem que fazer. Isso não é oração. A oração do Espírito Santo é a oração de condução, é a oração de abandono, é a oração de entrega, é a oração da alegria verdadeira de tê-lo no coração, de deixar o Espírito Santo, fazer espaço e dar espaço para que Ele possa mover a tua vida, os teus sentimentos. Esta oração que nós queremos fazer, rezando com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Vem, Espírito Santo, na Pentecostes das nossas vidas, na Pentecoste da Igreja, iluminai as nossas vidas, purificai os nossos sentimentos e indicai para nós a verdadeira direção, a verdadeira condução de onde irmos e onde chegarmos na terra prometida da felicidade de Deus, que Ele nos conduz no coração de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, na unidade da Trindade. E assim lembramos dos nossos irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa pedindo esta verdadeira oração. Senhor Padre, eu, Ingrid Moura, peço sua oração para sanar feridas, perder os medos, tirar a apatia da minha vida e ter força para seguir lutando e para obter a minha equivalência e trabalhar com o que mais gosto de fazer. Linda oração, Ingrid. A Márcia Silveira pede orações pela venda de sua casa. Ela pediu: Senhor Jesus, me apego a Ti, pois sei do Teu amor e da Tua misericórdia. Te peço, Jesus amado, que tudo se desenrole e que as respostas positivas venham. Obrigado, Senhor, eu creio. Se for para o Teu bem, para o bem da Tua alma, nós rezamos, Márcia Silveira. Envie o seu pedido de oração para na escola dos apóstolos @cançãonova.com ou pelo Instagram Canção Nova Terra Santa.
Torna-se um sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com. Faça parte desta obra de evangelização. E vamos concluir o nosso programa, a nossa reflexão, com oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, te ajudando a crescer na fé.